Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens. Já sabe o nome, né? Então fala aí. Como se tornar um herói. Nós estamos vendo com não apenas os personagens do jogo do Heroes, mas personagens reais. Estamos aprendendo tanto com as suas falhas, com seus defeitos, como com suas qualidades. Vamos ao herói de hoje? Jesus nasceu nesse mundo e morreu numa cruz para oferecer a salvação às pessoas em todos os lugares. Ninguém é excluído do seu convite. O verdadeiro significado do Natal é muito mais do que presentes, enfeites, árvore de Natal e lindas luzes natalinas. É um lembrete de que todos são bem-vindos à família de Deus, não importam de onde venham. A história de Ruth, uma das ancestrais não judias de Jesus, deixa isso muito claro. Ruth não teve uma vida fácil. Após vários anos de casamento, seu marido havia morrido, deixando-a em uma situação extremamente difícil. Só pelo fato de ser mulher, ela vivia uma grande desigualdade financeira. As mulheres daquela época eram muito dependentes dos homens, financeiramente falando, para sua sobrevivência. E sem marido e sem filhos, Ruth não tinha ninguém para sustentá-la. Ela era vista como a escória da sociedade, com pouquíssimas opções de mudança e esperança. A sua cunhada, Orfa, estava no mesmo barco, pois seu marido também tinha morrido. E para piorar ainda mais a situação, sua sogra Noemi também ficou viúva e não tinha como sustentar a Ruth. E sendo bem honesto, a própria Noemi precisava de muita ajuda. Teria sido fácil para Ruth se desesperar e procurar uma maneira de cortar custos ou fazer concessões. Mas Ruth era uma mulher de caráter e de uma lealdade gigantesca. Quando Noemi decidiu voltar de Moabe para sua terra natal, Judá, onde morava, a dedicação de Ruth à sua sogra a convenceu a dar um grande ato de fé. Ruth, capítulo 1, versículo 8 a 11, nos mostra todo esse cenário enquanto Noemi estava voltando para Judá, mas tentando persuadir suas noras a voltarem para suas antigas casas em Moabe. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor conceda que vocês sejam felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Seria completamente compreensível se Ruth tivesse aceitado o conselho de Noemi e voltar para a casa de sua família. Certamente, essa era a opção mais prática, mas Ruth rejeitou a saída mais fácil. Tanto Ruth quanto Orfa choraram em voz alta enquanto Noemi as pedia para irem para casa. Mas o que aconteceu a seguir fez toda a diferença. Ruth, capítulo 1, versículo 14 a 19, diz o seguinte: Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Noemi não poderia pedir uma nora mais leal. Ficou clara que Ruth não sairia do seu lado. E essa era uma verdadeira demonstração de lealdade, respeito e dedicação a Noemi. Quando as duas chegaram em Belém, Ruth foi imediatamente trabalhar para tentar se sustentar, colhendo as sobras de cevada da colheita que estava acontecendo e repartindo o que tinha conseguido com a sua sogra. Ruth recolheu cevada nos campos que pertenciam a Boaz, parente de Noemi, e ela se mostrou muito trabalhadora e determinada. Boaz reparou em Ruth rapidamente. Ele descobriu que ela estava trabalhando para apoiar Noemi. E ele respeitou a afeição de Ruth para com a sua sogra e ficou impressionado com a forma de trabalho de Ruth. Esta era uma jovem mulher que não ficava dando desculpinhas e que se recusava a mergulhar em autopiedade ou sair por aí implorando por uma esmola. Ruth claramente não achava que esse trabalho estivesse acima dela. Ela estava fazendo o que tinha que fazer para prover.
Em Ruth, capítulo 2, versículo 11 e 12, nós lemos: Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz decidiu ser gentil com Ruth, prometendo segurança e dando-lhe comida e bebida durante sua jornada de trabalho. Ele a deixou trabalhar em seu campo, colhendo não apenas as sobras, mas diretamente dos feixes, e até mesmo deu a ela grãos extras em cima disso. Em Ruth, capítulo 2, versículo 15 e 17, vemos até os detalhes. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase 1 efa de cevada. Ruth tinha se saído muito bem, afinal, 1 efa era alimento suficiente para vários dias. A sua devoção estava dando frutos, tanto em termos de comida que ela estava recolhendo, quanto em termos de pessoas. Ou sejamos realistas, a pessoa que ela estava começando a conhecer melhor. As coisas estavam prestes a ficar ainda mais emocionantes. Boaz tinha o status de guardião resgatador da família de Noemi. E esse papel era desempenhado por um parente próximo que tinha a responsabilidade de ajudar um outro parente que estivesse passando por momentos difíceis. Os resgatadores deveriam se casar com as viúvas sem filhos só para preservar o nome da família. Ao ouvir sobre a bondade de Boaz, Noemi ligou o modo casamenteira. Boaz era claramente gentil e generoso e não era preciso ser um gênio para perceber que ele tinha se interessado por Ruth. Noemi convenceu a Ruth para sugerir que Boaz a pedisse em casamento. E como Boaz era reconhecido como resgatador da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, Ruth podia legitimamente casar com Boaz e continuar a linhagem familiar do seu falecido esposo. Noemi, então, instruiu Ruth sobre o que fazer para sugerir esse pedido. Havia várias etapas. Ela deveria ir ver Boaz no final da colheita, quando ele passaria a noite na eira para proteger suas colheitas dos ladrões à noite. Então, quando ele já estivesse deitado, Ruth deveria descobrir seus pés e deitar-se também. Naquela época, isso era um sinal de submissão total e uma clara indicação de pedido de casamento. Vale ressaltar que isso não foi considerado uma jogada inapropriada, porque Ruth poderia fazer isso e ainda assim manter tanto a sua classe quanto a sua dignidade. Ninguém questionaria sua moral por sua atitude. Então, Ruth fez exatamente o que Noemi lhe disse para fazer. E funcionou. Boaz acordou à meia-noite, chocado ao perceber uma mulher aos seus pés. Sou sua serva Ruth, disse a dedicada nora de Noemi. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Essa frase significa essencialmente: eu sou uma viúva, aceita-me como sua esposa. Mais uma vez, Ruth estava sendo ousada, mas não apressada ou insensata. Ela estava em seu direito de fazer esse pedido corajoso. Ela foi intencional, mas não se mostrou desesperada. Já impressionado com Ruth e convencido de seu caráter virtuoso, Boaz expressou sua vontade de se casar com ela, desde que pudesse superar um possível obstáculo. Havia tecnicamente um outro parente que era mais próximo de Noemi e de Ruth. Boaz estava em uma situação delicada porque não podia exercer seu direito como resgatador sem antes se certificar de que esse outro homem renunciasse a seus direitos. Agora, era a vez de Boaz se tornar estratégico. Ele estava determinado a fazer tudo da maneira mais certa possível, seguindo as regras. Ninguém poderia acusá-lo de violar as leis. Ele não teve pressa, mas também não perdeu tempo. Naquele mesmo dia, ele se dirigiu para o portão da cidade, reuniu 10 testemunhas e se aproximou do parente mais próximo, explicando agora toda a situação. E como parte do costume da época, o parente mais próximo tinha o direito de comprar as terras da família de Noemi que haviam sido vendidas. E no início, esse parente até concordou em fazer isso. Mas então Boaz, estrategicamente, acrescentou que ele também tinha a responsabilidade de casar com Ruth e gerar filhos para perpetuar o nome da família de Elimeleque. Então, felizmente para Boaz, isso não era algo que aquele parente lá estivesse disposto a fazer. Assim, de acordo com o costume deles, ele tirou sua sandália e deu a Boaz, mostrando que tinha feito uma troca justificada.
As testemunhas, então, abençoaram o casamento de Boaz e Ruth. Tudo resolvido. A mão de Deus estava claramente trabalhando nesse romance. Até pareceu que Deus agiu como um santo casamenteiro. Ele havia abençoado a Boaz com uma esposa maravilhosa, trabalhadora e cheia de princípios morais. Agora, Ruth e Noemi estavam sob a proteção de Boaz e não precisariam mais se preocupar com a sobrevivência. Se alguma vez houve um final feliz em uma história de romance bíblico, certamente foi esse. As pessoas se apegaram à história desse belo e verdadeiro romance por milhares de anos, inspirados pela incrível lealdade da heroína bíblica Ruth, que foi tão especialmente recompensada por Deus. Na sociedade atual, que parece estar cada vez mais farta de histórias de casamentos felizes, chega a ser revigorante lembrar a história de Ruth. Em um mundo onde cada vez mais pessoas estão descartando o casamento como uma relíquia do passado, a união de Boaz e Ruth mostra as belas chances de uma relação de amor dar certo quando Deus está no centro do relacionamento. O casamento deles mostra como é importante não tomar atalhos ou se contentar com algo que Deus não pode abençoar. Foi preciso ter muita fé para fazer o que Ruth fez. E embora a sua história seja uma obra-prima do gênero romântico, não havia como Ruth ter previsto um resultado assim tão maravilhoso em Moabe. Naquela época, ela apenas sabia que era certo ajudar Noemi. Não é como se Ruth pudesse ter aberto um aplicativo de namoro e passasse por todas as possibilidades de relacionamento sem dar match antes de decidir seguir Noemi até Belém. Ela estava disposta a fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse que ela estaria destinada a viver a vida como uma viúva, fazendo um trabalho exaustivo e de má qualidade no campo só para sobreviver. Ruth poderia ter escolhido o caminho mais fácil, como sua cunhada que ficou para trás em Moabe, mas ela não o fez e foi isso que fez toda a diferença. Você está enfrentando uma grande decisão em sua vida nesse momento? O futuro parece um pouco claro? Você se sente condenado a fazer algo que pode ser realmente difícil? Permita que a história de Ruth o encoraje. Veja como Deus recompensou sua lealdade e saiba que o mesmo Deus está pronto e disposto a abençoar a sua vida de uma maneira que você talvez nunca imaginou. Mais importante ainda, lembre-se de não fazer concessões. Abra bem os olhos, não se desvie do caminho só porque as coisas estão difíceis e o trajeto logo à frente parece ser difícil. Se você permitir e aceitar a guia de Deus, Ele o recompensará de uma maneira espetacular. Você não vai querer perder o lindo futuro que Deus tem reservado para você. Ruth se atreveu a dar um salto de fé quando isso precisava ser feito. Deus a abençoou e a seus descendentes das próximas gerações. O primeiro filho de Ruth com Boaz foi chamado de Obed. O surpreendente nisso tudo é que Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que estava destinado a ser o maior rei de Israel. Essa incrível heroína bíblica demonstrou lealdade, coragem e dedicação. Deus honrou o compromisso de Ruth e a escolheu para ser parte especial do futuro do seu povo. Quando Jesus, o Messias do mundo, nasceu, o nosso maior herói, sua linhagem veio da casa de Davi, cuja bisavó era a incrível estrangeira Ruth. Ao celebrarmos o nascimento de Jesus nesse Natal, somos lembrados através da história de Ruth, sua ancestral gentia, que absolutamente todos, independentemente da nacionalidade ou da árvore genealógica que temos, somos bem-vindos à família de Deus através do sacrifício de Jesus, o Redentor Supremo. E você, está disposto a fazer o que percebe que é certo, mesmo que seus amigos estejam indo para outro caminho? Você aceita ser leal e dedicado como Ruth foi a sua sogra, todavia, ao Senhor? Aceita dar um passo de fé e aceitar Jesus como o verdadeiro guia da sua vida? Saiba que a resposta a essa pergunta é um ato de fé que mudará absolutamente tudo a partir de agora. Por isso, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, nesse momento estamos dando um salto de fé, porque queremos confiar totalmente que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos guie por seus caminhos, nos ajude a fazer a sua vontade e não a nossa. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.